Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta TV. Um telejornal produzido por alunos do curso de jornalismo que leva até você as principais notícias de Pelotas e da região. Nessa edição a gente vai conversar sobre o Fevereiro Laranja, a conscientização sobre leucemia e o incentivo à doação de medula óssea. Também o destaque da medicina da Universidade Federal de Pelotas em um dos principais rankings de avaliação internacional. E na entrevista de hoje a gente vai conversar sobre as ações que tornam esse curso tão bem avaliado. No Esportes em Pauta, a gente confere a atuação da dupla Brapel e também o Beach Soccer, um dos principais esportes do verão pelotense. Em alusão ao Fevereiro Roxo, a importância do diagnóstico precoce no suporte a pacientes com lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Fique agora com mais uma edição do Em Pauta TV. Você sabia que fevereiro é o mês de conscientização sobre a leucemia? Pois é, o Fevereiro Laranja reforça a importância do diagnóstico precoce e também incentiva a doação de medula. Na reportagem de Teodora Nunes, a gente vai entender como que essa doença afeta o organismo e também como que é possível ajudar no salvamento de vidas. A leucemia é um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea. É uma doença que compromete a produção de células sanguíneas saudáveis. De acordo com dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de 11.540 novos casos por ano. O mês de fevereiro, representado pela cor laranja, busca incentivar o diagnóstico precoce da doença. Quando identificado em sua fase inicial, tem cerca de 75% de chances de cura. E sobre a importância do Fevereiro Laranja, é importante porque não tem campanha de rastreamento para leucemia. Leucemia é uma doença que, se for diagnosticada precocemente, o tratamento é muito mais eficaz. E a gente tem para outras doenças, por exemplo, câncer de mama ou outubro rosa, que descobre enquanto a pessoa ainda não manifestou sintomas. Então, na leucemia, a gente não pode esperar os sintomas ficarem severos, que já estejam colocando a pessoa em risco de vida, para a gente iniciar o tratamento, porque o tratamento leva tempo. E esse tempo, às vezes, a gente não consegue nem organizar para a pessoa receber uma transfusão para corrigir a anemia, enquanto o quimioterápico faz efeito ou o tratamento mais definitivo. Durante o tratamento, a pessoa tem medidas de emergência que elas podem ser aplicadas. E essas medidas a gente precisa ter tempo para planejar, para conseguir organizar para a pessoa fazer. Existem 4 tipos principais de leucemia, classificados segundo a velocidade de evolução e o tipo de glóbulo branco afetado. Se a progressão é rápida, é denominada leucemia aguda. Se ocorre de forma lenta, é denominada leucemia crônica. Além disso, pode ser linfóide ou mieloide, conforme a linhagem celular envolvida. Nas leucemias crônicas, as células doentes já estão maduras, ou seja, já possuem uma função definida e não se dividem mais. Já nas agudas, as células são imaturas e incapazes de atuar normalmente no organismo. Os principais efeitos são a redução dos glóbulos brancos, provocando baixa da imunidade e infecções frequentes. A leucemia é uma doença com múltiplas faces, então, dependendo do tipo, pode variar os sintomas. Até porque algumas fases da vida são mais propensas em determinados tipos. Por exemplo, na infância é muito comum cursar com dor óssea muito intensa, mas de forma geral pode acontecer febre, uma disparada gigante dos glóbulos brancos, que é uma das características principais, e isso cursa com piora da imunidade, podendo propiciar a pessoa a ter infecções graves e outros sintomas mais inespecíficos, mas de forma geral é isso. Além do diagnóstico precoce, a campanha nacional incentiva a doação de medula óssea. O transplante desse órgão é um dos tratamentos mais eficazes contra a leucemia, mas a compatibilidade é muito baixa. A maioria dos pacientes depende de doadores anônimos registrados em bancos oficiais. Para se cadastrar como doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos, nunca ter contraído hepatite e estar em um bom estado de saúde. Para mais informações, é só comparecer no hemocentro mais próximo de você. A
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas mais uma vez é destaque internacional, conquistando uma classificação considerável em um dos principais rankings do mundo. O repórter Augusto Ferri foi até a FAMED e nos conta um pouco mais sobre esse feito. A medicina da UFPEL está entre as 10 melhores do Brasil, de acordo com o ranking britânico Times Higher Education. O curso alcançou a 9ª posição entre as faculdades federais. Essa é a segunda vez que o curso aparece no ranking de top 10 em apenas 6 meses, estando na 8ª posição no ranking da Folha de São Paulo. O Times Higher Education é uma revista de Londres, especializada no ensino superior. O ranking é realizado desde 2004 e é um dos mais respeitados do mundo, avaliando universidades em 11 áreas do conhecimento, com base em critérios como qualidade de ensino, ambiente e qualidade da pesquisa e internacionalização. Há 62 anos, a FAMED forma profissionais especializados em atender o público, refletindo com suas posições nos rankings, como destaca a coordenadora do curso, Julieta Frigg. Nós estamos muito orgulhosos, porque em menos de 6 meses a Faculdade de Medicina, o curso de Medicina, porque nós, como eu disse, temos 3 cursos, o curso de Medicina, que este ano completará 62 anos, ele foi ranqueado primeiro pela Folha de São Paulo, ficou em 8º lugar, entre as escolas de medicina do país, em 8º lugar no ranqueamento, e agora, esse ranking internacional, pela primeira vez na história, a gente aparece entre os top 10. Com aproximadamente 600 alunos e aulas no turno integral, o curso de medicina tem um foco em atividades práticas, logo no começo, como ressalta a diretora do curso. Nós temos a experiência de atividades práticas em estruturas próprias da FAMED. Por exemplo, o estudante ele ingressa e já vai atuar lá no campo prático, nas nossas unidades básicas de saúde, depois nos nossos ambulatórios, no próprio hospital. Então, a parte prática da formação ela é fundamental, ter uma estrutura que oportunize isso. Então, isso é algo que a gente vem aprimorando nos últimos anos, a qualificação estrutural, e também o próprio desempenho dos nossos estudantes, por exemplo, nas provas aí do ENAD, então isso influencia. Tendo uma história que vem até antes mesmo da própria UFPEL, o curso de medicina ainda irá formar muitos médicos capazes de atender os males da população e se sobressair em vários rankings. E no próximo bloco você confere junto com a gente uma entrevista para entender as ações que colocaram tão bem o nosso curso de medicina da UFPEL num ranking internacional. Fica aí que a gente já volta. Eu estou aqui então com o professor Guilherme Bica, da ginecologia do curso de medicina da UFPEL, também regente de disciplina, que vai contar um pouco para a gente sobre como é que funciona o engajamento dos alunos e de que forma que a universidade e os professores se mobilizam para conseguir fazer com que eles tenham acesso a cada vez mais tecnologia e possibilidades de aprendizagem. Professor, como é que vocês se organizam dentro da faculdade para conseguir ter esse avanço com os alunos? É uma batalha, Na verdade, a gente tenta cativar, porque o aluno de hoje ele é diferente, A gente eu estou há 20 e tantos anos na docência, talvez quase 30, e as coisas vêm modificando muito, Então a gente tenta trazer na disciplina de ginecologia tudo que a gente puder de tecnologia ou de situação que a gente possa trabalhar no ambiente virtual também. Então a gente tem projetos de extensão, com podcast, por exemplo, que a gente já está em 4 anos já do podcast, chama Ginecologicamente Falando, é muito interessante, e nos quais os alunos participam, fazendo entrevistas de assuntos da saúde feminina, que são assuntos bem interessantes, com sumidades do Brasil inteiro. Então a gente tem uma situação muito interessante que o aluno prepara, a gente discute o tema, ele prepara o tema, prepara como é que vai ser a entrevista dele, submete para nós,
entre em contato, ao mesmo tempo a gente desenvolve essa situação, então entre em contato com o futuro entrevistado e faz uma entrevista. Então, assim, o pessoal entrevistando profissionais do Brasil e do exterior com qualidade absurda. Isso nenhum aluno teria chance de fazer esse tipo de contato se não fosse esse projeto. Chama Ginecologicamente Falando. É muito interessante. Bacana. E o senhor acredita que essa aproximação da docência, dos alunos, da universidade no geral, com a comunidade que não é acadêmica, faz diferença na formação do aluno? Eu acho imprescindível. Eu acho que isso, da minha parte, lógico, os ambientes universitários, eles participam muito com a parte de pesquisa. Mas, no caso da medicina, eu acredito que os outros cursos das humanas também, a gente precisa ter contato com o público, a gente precisa trazer o público e a população para dentro da universidade, para que eles entendam como é que funciona. E esses projetos de extensão são bem interessantes para isso. Então, assim, os pacientes nos conhecem, a gente já tem chamadas no Instagram, tem toda essa situação. O projeto em si é um projeto do Spotify, a gente usa as redes de áudio, né? Não é YouTube, por exemplo, mas é muito gratificante que a população de outros lugares nos seguem, e a ideia inicial foi assim, como se fosse uma situação de que os alunos tivessem, no período da pandemia, uma coisa a mais para se estimular, porque estavam muitos estimulados que não podiam vir no ambulatório e tudo mais. Mas o negócio cresceu e a gente começou a ter o público como alvo-chave, e os alunos aprendem enquanto estão fazendo isso, e a gente usa isso como material complementar de disciplina, e é uma situação que eu acredito que seja bem interessante de ser reproduzida em outras universidades, né, com ginecologia ou com outras áreas, né, porque fica muito interessante, tem muito baixo custo para ser feito, e é isso que é importante, né, numa universidade pública na qual a gente tem pouco recurso, né? Sim, consegue otimizar para investir consegue na otimizar, aprendizagem. é isso daí, fica bem interessante. Então, se utiliza a população, recebe uma qualidade de informação bem interessante. Os acadêmicos têm, além do ato de criar e fazer, por exemplo, os que não estão envolvidos com a entrevista, eles conseguem ter o acesso àquela informação, né? Fica muito legal. Fica bem interessante. E essa mobilização acontece também em outros projetos de extensão da Faculdade de Medicina? Eu suponho que sim. Eu acho que o pessoal está bem engajado. Tem muito professor que ainda tem o sangue ainda de buscar, né? Então, acho que até por isso que tem essa situação da própria premiação na universidade, né? E da faculdade em si. Né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter... Ainda os docentes ainda tem um pouco de entre os energia, desafios, né? A gente consegue seguir avante. É, isso aí. Tá certo. Muito obrigado, professor, por ter Obrigado. conversado com a gente. E agora chegou a hora do Esportes em Pauta, né? O Miguel vai contar um pouco mais pra gente sobre o que andou rolando aí com a dupla Brapel. Mas também sobre o beach soccer, um dos principais esportes do verão aqui em Pelotas. Miguel, é contigo. Isso mesmo, Luísa. A dupla Brapel está disputando o temido quadrangular da morte do Gauchão 2025, depois de apenas uma vitória para cada lado na fase de grupos. O Brasil ficou com 7 pontos, depois de uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Já o Pelotas ficou com 6 pontos, com uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Depois das rodadas finais, houve muitos protestos das duas torcidas. Inclusive, pelo lado do Brasil, a torcida tentou invadir o vestiário na derrota para o Ipiranga em casa. Pelo lado do Pelotas, a torcida ficou enfurecida no jogo contra o Juventude, pela última rodada, onde sofreu a virada nos minutos finais. Os adversários da dupla Brapel são o São José e o Avenida. Agora, partindo para outro esporte, o beach soccer segue mantendo sua tradição em Pelotas. Já a tradicional atração do verão pelotense, o campeonato de futebol de areia ou beach soccer acontece em todos os verões na arena de eventos do Sesc, na Praia do Laranjal. O campeonato sempre atrai bom público, porém, neste ano, os jogos acabaram acontecendo em dias de chuva na região, o que fez com que o público diminua. A competição, que dá vaga para o estadual, que é disputado em Torres, está sendo disputada por 6 times: Mec Laranja, Los Brocadores, Só da Praia, C10, Expresso e Barbearia do Ipão. Seja no campo ou na areia, o futebol está sempre muito ativo em Pelotas. E esse foi o Esportes em Pauta de hoje. O mês de fevereiro também é marcado pela cor roxa, que reforça a importância do diagnóstico precoce e do suporte a pacientes com lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Mesmo sem cura, essas doenças podem ser sim controladas
garantindo aos pacientes uma melhor qualidade de vida. Confira na reportagem de Lidiane Lopes. Conviver com uma doença crônica exige adaptação, paciência e, principalmente, apoio. No caso da fibromialgia, os pacientes enfrentam dores intensas e fadiga extrema, o que pode dificultar atividades simples, como caminhar ou manter uma rotina de trabalho. Fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Roxo, um mês de conscientização sobre 3 doenças crônicas que não possuem cura: lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Com o tema Se Não Houver Cura, que haja conforto, a campanha busca sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e dos cuidados necessários para garantir a qualidade de vida dos pacientes. Diagnosticados com lúpus, uma doença autoimune, precisam lidar com inflamações no corpo, sensibilidade ao sol e oscilações nos sintomas, tornando o acompanhamento médico essencial. Para as famílias que convivem com o Alzheimer, os desafios vão além do esquecimento. A progressão da doença impacta diretamente a autonomia do paciente, exigindo cuidados constantes. Muitas dessas doenças ainda são pouco conhecidas e os pacientes enfrentam dificuldades para conseguir um diagnóstico correto e um tratamento adequado. Além dos desafios físicos, a falta de informação causa preconceito e falta de empatia, afetando também o lado emocional. O Fevereiro Roxo surge como um alerta para que a sociedade compreenda melhor essas condições e incentive políticas públicas de suporte aos pacientes. O acesso ao tratamento pelo SUS, benefícios previdenciários e o fortalecimento de redes de apoio são fundamentais para garantir dignidade e bem-estar. Além disso, o avanço da medicina e o desenvolvimento de novas terapias oferecem esperança para um futuro com melhor qualidade de vida. A conscientização começa com informação. Se você conhece alguém que convive com essas doenças, ofereça apoio e compreensão. E se sentir algum sintoma, procure um médico para diagnóstico precoce. Afinal, mesmo sem cura, é possível viver com conforto e dignidade. O Em Pauta TV vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais que estão passando aqui na tela. Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo programa. Até!